Você já teve a sensação de não conseguir manter o seu plano alimentar ou o seu processo de emagrecimento por muito tempo? Ou até mesmo de repente, não conseguir sustentar os resultados por muito tempo? Meu nome é Aline Medeiros, eu sou nutricionista com foco no comportamento humano e eu vou te explicar o principal motivo por que isso acontece. Sempre que a gente vai empreitar um processo, um projeto na nossa vida, a gente precisa criar aí uma estratégia. E nessa estratégia, dentro dessa estratégia, nós vamos colocar ferramentas, métodos, cronograma e tudo mais. O problema é que muitas vezes a base desse ecossistema que você cria para o seu processo de emagrecimento não é uma base sólida, não é uma base que depende inteiramente de você. É uma base frágil, é uma base onde um ou outro item falta e todo o seu processo acaba desmoronando. Vamos dar um exemplo aqui com esse quebra-cabeça, né? Esse quebra-cabeça aqui, vamos supor que é o seu processo de emagrecimento. Se você inicia o seu processo de emagrecimento se concentrando numa base que não é completamente dependente de você, todos os outros componentes do seu processo de emagrecimento vão se tornar o quê? Frágeis. Então, essa base, ela precisa ser extremamente sólida. Não tão somente a base, mas os outros aspectos que você está incluindo nesse processo também precisam ser sólidos. Mas como que as pessoas normalmente fazem? Ah, eu vou começar, eu preciso emagrecer, então, primeira coisa que ela faz, ah, eu vou buscar um suplemento. Aí coloca na base do seu emagrecimento um suplemento, um medicamento, uma facilidade, algo que é muito fácil de ser retirado. De repente falta o recurso financeiro, ou de repente falta até mesmo o fornecedor, enfim, acaba, não está com você naquele momento. Manipulados, marmitinhas fitness, receitinhas diferentes, água saborizada. Tudo isso, se é algo importante no seu ecossistema de emagrecimento e se falta, você torna esse processo, esse ecossistema, um ecossistema frágil. Porque são coisas que não são fáceis de manter, não é? Ah, não é o tempo todo que você vai ter uma marmita pronta na sua geladeira. O que você vai fazer? Não é o tempo todo que você vai ter uma água saborizada disponível para você poder bater a sua meta. O que você vai fazer? Vai parar de beber? Não é o tempo todo que você vai conseguir manter um uso de medicamento. O que você vai fazer? Não é o tempo todo que você vai ter tempo para ficar pensando em receitas diferentes. Então, quando dessas peças frágeis acaba sendo retirado, o seu processo de emagrecimento acaba, desmorona. A primeira coisa que você precisa pensar em fazer quando você vai entrar numa empreitada aí de emagrecimento ou numa empreitada de busca de qualidade de vida, ter um estilo de vida mais saudável, é criar um ecossistema que seja sólido, que não dependa de recursos de terceiros, que dependa exclusivamente de você. E o que depende de você? Quais são as ferramentas que você pode utilizar num processo de emagrecimento que não tem risco de ser retirado de você, que não vai abalar as estruturas do seu processo de emagrecimento. E tudo isso que eu estou falando não quer dizer que esses outros recursos não sejam importantes e interessantes. Eles podem ser, mas desde que eles fiquem aqui e não na base do seu processo. Ah, eu quero colocar um suplemento. Ah, eu quero agora contratar marmita fitness ou contratar alguém para fazer para mim. Ah, eu quero colocar uma receitinha diferente para dar uma variada. Tudo isso pode entrar aqui, ó, no topo do processo, onde não compromete a estrutura que você criou. Uma estrutura sólida. Então, eu vou explicar para vocês agora como que você vai montar uma estrutura sólida para o seu processo de emagrecimento. Você vai pensar em coisas que não pode ser retirado de você. E o que não pode ser retirado de você? Em primeiro lugar, o entendimento. O entendimento do processo é algo que tem que estar na base da sua pirâmide. É óbvio que você não precisa virar um profissional na área, mas se você contratar um profissional, extrai dele todo o conhecimento que você puder extrair para que você entenda como funciona o seu processo, para que você possa ter, de fato, autonomia, para que você não dependa sempre de um recurso externo. Então você vai precisar entender como que é isso, como que é esse processo que eu estou vivendo, como que funciona minimamente um processo de emagrecimento. Ok, preciso de déficit calórico. Então, para ter déficit calórico aqui, o meu nutricionista, ou eu, ou alguém calculou para mim que minhas calorias precisam ser X. Aí, dentro dessas calorias, o que eu preciso priorizar? Por que tem isso aqui no meu plano alimentar? Será que é importante? Será que não é importante? Então, o entendimento do que você está fazendo, para que você seja bom no segundo ponto. Improviso. Para que você seja bom de improvisar. Não vai ser todo dia que você vai chegar em casa a tempo do seu jantar. Talvez você fique preso no trânsito e aí o que você faz?
como você improvisa diante dessa situação. Tem que passar numa conveniência. Como que eu posso fazer? Nossa, tá percebendo a diferença? Porque quando você não tem esse entendimento, e aí você se vê em uma situação complicada para manter o processo, você simplesmente, não tem uma marmita fitness. Nossa, não tem aqui a refeição certinha do jeito que era para ser. Você vai mexer na base da estrutura do seu processo de emagrecimento. Agora, se no processo do seu emagrecimento a base dele é o entendimento, você vai falar, tudo bem, o que eu tenho aqui por perto? Como eu posso improvisar? Como eu posso fazer ficar mais ou menos próximo do que eu devia fazer para que esse processo não rua neste momento? Tá? Então, o entendimento para que você seja bom de improviso, que é o segundo passo. Terceiro passo, onde eu me perco? Quais são os meus gatilhos? Em quais momentos que isso tudo começa a desmoronar? Ah, é na falta do suplemento, é na falta da marmita, é na falta de ter um personal, enfim. Ah, é aqui? Então é aqui que eu vou mexer. É aqui que eu preciso entender e conseguir criar estratégias para que não aconteça mais. Entender os seus gatilhos. Ah, mas meu gatilho ele não é nada disso, Aline. Meu gatilho é emocional. Então você vai compreender como que o seu emocional abala a sua questão da alimentação. Como você pode criar uma relação com as suas emoções de forma que elas não atrapalhem os seus objetivos. Vai buscar esse conhecimento, vai buscar essa ajuda. Aí você está construindo uma base forte, uma base sólida no seu processo de emagrecimento. Ah, os meus gatilhos são sociais, toda vez que eu tenho que sair, eu tenho uma reunião, eu tenho uma festa, eu acabo saindo do plano e isso faz desandar tudo. Então você já sabe, meu problema é um gatilho social e às vezes você tem todos os problemas. Acontece. Mas se você não cria uma base forte e sólida para o seu processo de emagrecimento, você vai continuar correndo atrás disso para a vida inteira. Mas não de uma forma positiva, mas de uma forma frustrante. Porque quando a gente vivencia um período de obesidade, um período de sobrepeso, ainda mais quando ele é mais longo, as chances da gente ter recaídas, voltar para isso é muito maior. Então a gente precisa viver com vigilância. Mas é uma vigilância diferente. Ai, Nutri, na verdade, assim, o meu gatilho mesmo é porque eu adoro tal coisa. Eu gosto muito de comida gordurosa, eu gosto muito de fast food, eu gosto muito, então assim, eu não posso ter uma oportunidade que eu tô lá me jogando nisso. Declarar isso, ter isso em mente, aumenta muito a chance de você não conseguir manter o seu processo de emagrecimento. Porque você coloca no pedestal um comportamento que não é saudável para você. É claro que eu não estou falando que você precisa excluir completamente isso da sua vida, mas imagina como se fosse, de repente, um relacionamento tóxico. É algo que é gostoso ali para você momentaneamente, porém não te traz os benefícios que você realmente precisa, e muito pelo contrário, prejudica a sua vida. Então você precisa tirar do pedestal alguns comportamentos, alguns alimentos, algumas coisas que você fala e que você coloca e acredita que são extremamente importantes para sua vida. E às vezes nem é tanto assim. Às vezes é facilmente substituído por outros comportamentos e você simplesmente continua repetindo e acreditando nisso e tornando o seu processo ainda mais difícil. Então, retire do pedestal o que te faz mal. Coloque cada coisa no seu lugar. Aqui você está construindo uma base sólida. Porque se você não faz isso, você pode ter certeza que no momento que você bater na balança o peso que você tinha como alvo, você vai se jogar no braço disso, do que está lá no pedestal, de como, nossa, nossa, agora que eu já emagreci, eu posso finalmente comer isso. E você não vai comer só uma vez, você vai se jogar nisso. Então, muito cuidado, presta bastante atenção no que você tem colocado no pedestal na sua vida. As coisas precisam ocupar os lugares que ela realmente tem. Então, para a gente resumir, uma base sólida do emagrecimento, ele vai vir do entendimento do que você está fazendo, do improviso, do entendimento dos seus gatilhos, do que você coloca no pedestal na sua vida, o que é realmente importante para você, e como você vai reprogramar a sua mente para tudo isso. Isso é uma base sólida para o emagrecimento. Chazinho seca a barriga, suplemento, medicamento, marmitinha fitness, receita fitness. Basear o seu processo de emagrecimento nessas coisas é construir um processo de emagrecimento fraco, frágil, que a qualquer momento será roído. Sabe aquela coisa que a gente aprende que a melhor coisa que a gente faz é aprender a dirigir num carro velho? Porque quando você tiver carro novo, com um monte de facilidade e tudo mais, você tira de letra, é basicamente o mesmo princípio. Então, se você gostou desse conteúdo, foi relevante para você, acha que pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no meu canal está começando agora, eu preciso bastante do feedback de vocês e do apoio de vocês, e deixa aqui nos comentários o que você quer saber mais sobre comportamento alimentar, quais têm sido suas principais falhas, o que você precisa de ajuda, que meu intuito é basicamente esse, te ajudar. Muito obrigada, até mais.